Olá, vamos continuar nosso curso de lógica de programação. Agora a gente está na aula 2, vamos fazer já uns primeiros passos aí no Python. Existem algumas informações que eu queria colocar antes da gente fazer os algoritmos, né? Nós estamos construindo aí o nosso curso de lógica de programação, então existem alguns passos, né? Algumas considerações que nós temos que levar em conta, porque nós vamos usar ao longo aí de todo o curso. Bom, primeiro assim, eu tinha mostrado então na aula anterior que aqui a gente tem dois tipos de célula que a gente trabalha, que é célula de texto e célula de código. Aqui é a nossa célula do código, né? Em geral, em programação, né, independente aí da linguagem de programação, em geral, quando a gente escreve um código, a gente precisa dizer, né, ou dar alguma dica do que está sendo escrito naquela linha ou naquele bloco de instruções. Para isso, a gente insere alguma frase ou alguma palavra, né, num espaço que a gente vai chamar de comentário mesmo, né? E aqui, para o Python reconhecer comentário, no campo de código você faz o seguinte: você coloca esse hashtag e escreve alguma coisa aqui. Então isso seria um comentário. Quando a linguagem, né, como ela é interpretada, na hora de fazer a interpretação do código, tudo que tiver escrito depois desse hashtag não será interpretado. Então por isso que a gente chama isso de comentário, né? Então a gente põe o código aqui embaixo. Então, por exemplo, 2 mais 3, quanto que dá isso? Será que ele executa aqui? Vamos lá. Executando, dá 5, veja só, ele somou. E o comentário não apareceu, né? Ele não interferiu aqui no resultado. Em geral, é para isso que serve o comentário. Então, eu poderia escrever aqui, ó, soma, né? Eu estou dizendo que isso aqui é uma soma. Estou tentando, pelo comentário, explicar o que é o algoritmo aqui. A gente usa esse hashtag sustenido, né, essa gradinha, seja lá como for, quando a gente vai escrever uma linha de comentário. Quando a gente quer escrever mais de uma linha de comentário, né, a gente coloca aspas, deixa eu ver se dá certo aqui, a gente coloca aspa tripla. Então tudo que vai aqui é comentário. E aí, vamos fechar assim, 1, 2, 3. Só que aqui eu poderia ter mais, né? Veja só, enquanto eu estiver escrevendo entre essas três aspas, então tudo isso daqui vai ser comentário. A diferença então para o outro é aqui, né? Quando a gente escreve um comentário simples, né? Assim, ó, comentário simples, uma frase, a gente usa o hashtag. Se a gente quiser escrever bastante coisa, coloca os 3 pontinhos aí, tá? Em geral, comentário, como eu falei, a gente coloca no código para explicar o que está acontecendo, né? O que significa o código ali, né? Aquela linha de instrução. Bom, no Python, logo de cara, né, tem uma função. Na verdade, ele tem várias funções, né? O Python ele já tem funções prontas que elas são chamadas de funções. Aí tem um nome em inglês aí, que é assim que escreve, built-in. São funções que já faz parte do Python. Por exemplo, uma que a gente vai usar muito se chama print, é a função print, tá? E aí, função é sempre assim, ela tem um nome e vai ter esses parênteses aqui. No parênteses, a gente pode não colocar nada ou colocar alguma coisa. No caso do print, o que faz o print, né? Print, o próprio nome já diz, ele vai imprimir, né? Mas ele vai mostrar na tela alguma informação. Então o print, dentro dele, por exemplo, eu vou colocar com aspas, né? Que a gente vai escrever alguma frase. Então vamos escrever aqui, ó, frase do curso. Pronto, o que vai acontecer? Na hora que eu compilar aqui, inclusive para compilar eu clico aqui nesse botão, ou no teclado eu uso, deixa eu escrever aqui, ó, já como comentário aqui, ó. No teclado eu uso Shift Enter. Eu aperto Shift, né, e Enter ao mesmo tempo, e aí ele executa esse algoritmo aqui. Então Shift Enter, apertei, olha o que aconteceu, ó, frase do curso. Ele mostrou na tela exatamente o que eu escrevi aqui na função print. Então print
é uma função interna do Python, por isso ela é conhecida com esse nome aqui, built-in, né? É uma função que já está pronta aí. Mais à frente eu vou mostrar como que a gente cria uma função, e quando a gente diz que a função é built-in, significa que eu não posso criar uma função com esse nome, ela já faz parte do Python aí, e isso vai atrapalhar na programação, né? Outra função também built-in do Python, outra função interna, é uma função chamada input. Essa input, o que ela faz? Ela coleta, deixa eu escrever aqui também como comentário, ó, input, coleta dados do usuário. Dados do usuário no que sentido? Na verdade, o input, você digita, né? Ele vai pedir aqui para você digitar alguma informação. Essa que é a ideia do input. Ele coleta informações que vêm do teclado, né? Que é para você digitar. Essa que é a proposta dessa função input. Depois a gente vai ver ela melhor aí, quando a gente estiver já fazendo bastante algoritmo, né? Bom, em Python também tem uma outra coisa que eu quero comentar aqui, chamado palavras reservadas. Se eu não me engano, está em torno de 23 palavras reservadas, né? Palavras reservadas seria o quê? São palavras que você não pode usar no código como variável, porque elas já fazem parte aí da estrutura do Python, né? Por exemplo, a própria palavra print, né? Que é a palavra da função aí, né? Ela não pode ser usada. Algumas, por exemplo, if. Veja que ele até muda de cor, né? Aqui o nosso Colab aqui, ele mudou a cor quando eu escrevi if. Veja que se eu escrevesse em português C, ele não muda a cor, né? Por quê? Porque é uma palavra reservada. Em geral, a gente vai identificar assim, né? Então, se eu tiver outra palavra, por exemplo, or é uma palavra reservada. Ficou em azul, mas é uma palavra reservada. A palavra true, ficou em azul também, é uma palavra reservada aí para o Python. A gente não pode usar essa palavra para outro contexto. Ela tem que ser usada no contexto que ela foi feita. Isso a gente vai ver melhor aí, né, essas palavras reservadas, não precisa decorar agora, mas ao longo do curso a gente vai compreender sobre ela também. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre as variáveis e os tipos de variáveis. Então, até lá!